Amém, igreja, Pai do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos iniciar o culto essa noite. Nós estamos aqui nessa noite, obrigado por estar aqui, né? Que Deus venha abençoar. Estou também em casa, também abençoe, que Deus também esteja com vocês aí na sua casa, né? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 13, versículo do 10 ao 13. Lucas 13, versículos do 10 até o 13. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, e havia 18 anos, e ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. E ao vê-la, Jesus chamou à frente, e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Aqui, irmãos, uma mulher, né, fato que aconteceu, Jesus estava ensinando, quando ele fala a palavra do Senhor, e uma mulher, né, adentrou ali o lugar onde Cristo estava. E fala a palavra de Deus que essa mulher, ela vivia 18 anos encurvada, ou seja, 18 anos sem conseguir ver à sua frente e sem conseguir ver todas as obras de Deus, céus, né, enfim, estava chovendo, não tinha essa visão de olhar para cima, né, somente para baixo, só via o chão, só via o pó. E ali Jesus, né, viu ela, né, olhou para ela e falou assim: olha, minha senhora, vem até aqui à frente. Essa senhora foi até a frente, Jesus tocou nela e ela voltou a se erguer, né? E aí, esse texto, irmãos, eu quero falar o seguinte, que tantas coisas, né, que hoje em dia também nos põem de cabeça, né, ao pó. Quantas coisas também hoje em dia, nesse mundo, vem nos colocar também para olhar para baixo, para não olhar para Deus, para não olhar para os céus, né? O Senhor, ele tem feito tantas coisas, né, tantas maravilhas, tantas benevolências, e às vezes nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus tem feito. Não conseguimos muitas vezes olhar para as coisas que o Senhor tem nos dado, tem nos proporcionado, né? Porque muitas vezes estamos olhando para o chão, né? Então, esta noite, né, nós queremos falar que nós devemos sim confiar em Deus, somente nele, somente no Senhor temos esta possibilidade, porque um dia o Senhor, ele olhou para esta terra e falou assim: olha, eu vou cuidar desse povo. Eu vou cuidar de cada um de vocês. Eu vou colocar as minhas mãos sobre cada um de vocês. E aí, ele tem feito isso séculos após séculos. Deus não muda desde o tempo de Adão, do tempo de Eva, de Moisés, de Abraão, de Jacó, enfim, entre outros, de Paulo, enfim. Dentre todos esses, Deus não mudou até hoje. E Ele ainda cuida, e Ele ainda olha, e Ele ainda nos vê todos os dias. Ele nos vê, Ele nos olha. E nós devemos o quê? Apenas confiar nele, depender dele, né? Ser dependente dele, porque Ele tudo faz. E se vem dele, eu creio que é o melhor. Amém? Antes de orar, irmãos, aqui nós temos, né, nem só alguns estão vindo aqui, né? Aqui nós temos um vaso, né, que tem um óleo, tá? Não é simbolismo, né? Não é simbologia, mas é um ato de fé. Então, lá no fundo, quem quiser depois, lá no fundo tem uns papeizinhos e tem lá também umas canetinhas. Então, escreve algo, né, algum desejo, algum pedido, algo que vocês querem do Senhor, né? Alguma coisa para esse ano, e põe aqui nesse vaso, né? Nós estamos orando para ele todo o culto, todos também as sexta-feiras, nós também estamos orando para ele, né, orando, e já teve fatos que Deus já respondeu, né? Muitos pedidos Deus respondeu. Então, é um ato de fé. Então, quem quiser, lá no fundo, escreve lá o seu desejo, né, nessa oração, o seu pedido, e vem aqui, coloca aqui na frente, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar por este momento, para mostrar o culto. Pode vir aqui o grupo de louvor, por favor. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite, meu Pai amado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nessa semana, nesse mês, neste ano, nesse ano, meu Pai amado.
Põe as tuas mãos, meu Pai, em cada um que veio aqui esta noite, que também estão também nos seus lares, vendo esse culto online. Abençoa também cada família, Senhor, cada vida, meu Pai amado, que possamos cada vez mais confiar em Ti, meu Pai amado. Cada vez mais, meu Pai amado, Te buscar, meu Pai amado. Cada vez mais, querido Deus, Te buscar, meu Pai amado, no nosso íntimo, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado por este dia, por este culto. Eu sei que aqui é o melhor lugar de estar, meu Pai amado. Eu sei que aqui o Senhor vai falar conosco, meu Pai amado. Possamos sair daqui hoje cheios de Ti, meu Pai amado. Sair daqui hoje diferentes do modo que entramos, meu Pai amado. Possamos sair daqui hoje, meu Pai, transformados por Ti, meu Pai amado, para poder, meu Pai amado, enfrentar essa semana que está vindo, meu Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo, meu Pai. Amém e amém. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, não temas, pois eu resgatei você, e eu o chamei pelo nome, e você é meu. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, não tenha medo, pois eu estarei com você. Igreja, esse próximo cântico no Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Além de dízimos, de oferta, Senhor, te pedimos obreiros para a sua obra, Pai. Pessoas que queiram trabalhar no seu reino de coração grato, Senhor. Não em busca de ego, de vaidade, de reconhecimento, mas apenas porque sentiram o arder do seu amor, Senhor, e querem dar um pouquinho daquilo que o Senhor já deu para eles, Pai, um dia. Amém. Né? Vamos orar por ele, irmão. Vamos botar aqui as mãos. Pode sentarem. Só erguer as mãos para poder abençoar aqui a vida do pastor Pedro. Pai amado, que está o seu servo, querido Deus. O Senhor sabe que o Senhor já falou com a vida dele, meu Pai amado. Mas que o Senhor venha usar os seus lábios, meu Pai amado, para poder trazer para nós uma palavra de confiança, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, meu Pai amado. Que possamos sair daqui hoje cheios de Ti, da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu estava vendo um dos cânticos que o conjunto cantou com a igreja agora mesmo, e ele fala assim: eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento, é isso? Eu vou construir, quer dizer, uma atitude minha, né, que nós cantamos, de construir a minha vida no Senhor. É isso que o cântico quer dizer? Eu entendi desse jeito, né? Que é uma atitude minha de construir a minha vida naquele que me fortalece e que é o meu fundamento. Muito bem. Irmãos, fazer uma pequena retrospectiva, a gente faz isso a fim de ano, né? Eu estou fazendo no meio do ano, de algumas coisas que eu pude dizer quando eu tive o privilégio de estar aqui à frente com os irmãos. Então, fazer uma pequena retrospectiva. Primeira vez eu falei sobre sal da terra. E para buscar um exemplo de sal da terra na palavra de Deus, eu encontrei aquela menina que foi levada por Naamã, depois de uma guerra contra Israel, para servir na casa dele. Você se lembra disso? E aquela menina foi ali sal de primeiríssima qualidade. Foi uma menina que realmente conseguiu ali fazer um trabalho, porque aquela menina sabia que não foi Naamã que a levou para a casa dele. Foi Deus que mandou aquela menina para a casa de Naamã. E aquela menina, sendo sal da terra, de primeira qualidade, como já disse, as suas atitudes a levou a aconselhar Naamã para ir até Jerusalém, encontrar com o homem de Deus para ser curado da sua lepra. Então, o ser sal da terra beneficiou não só Naamã, como a sua família, e mais algumas coisas que a gente vai falar. Então, foi um verdadeiro sal da terra. Foi a primeira oportunidade que eu tive de estar aqui. Falei sobre sal da terra. A segunda, eu falei sobre Naamã, né? Que eu ficava intrigada porque que o Eliseu mandou ele tomar 7 banhos. E nós pudemos conversar com os irmãos sobre isso, né? Que cada banho que ele tomava, Deus tirava do seu coração alguma lepra, né? E nós pudemos enumerar algumas aqui e que ele poderia ter muito mais. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria Naamã sendo o sal da terra na Síria, no seu país, com seu rei, com a sua família. Ele precisava ser sal da terra e Deus então transforma aquela vida. Né? E foi tão interessante ter mandado ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. E lembro que nós falamos que até no 5º banho, o 6º, né?
ele continuava leproso. Ele continuava com a pele, a lepra. E eu tenho a impressão que os seus comandantes falavam, olha, cara, você está perdendo tempo, viu? Isso aí não vai dar em nada. Você está aí tomando esses 7 banhos, servindo de bobo, né? Fazendo papel de bobo, quem sabe, né? Tomando aí água nesse riozinho, que é o Rio Jordão, e isso aí vai dar em nada. Mas Naamã foi persistente. Tomou 1, 2, 3, porque Deus foi transformando a vida de Naamã à medida que ele tomava aqueles banhos lá no Rio Jordão. E quando chega no 6º banho, se ele tivesse voltado para a Síria ainda leproso, ele já seria outra pessoa. Naamã já era outra pessoa depois do 6º banho, porque Deus tinha tirado do seu coração algumas lepras que eram piores do que a lepra que havia no seu corpo. Mas no 7º banho, né, Deus faz uma obra completa. E lembra que eu falei sobre o número 7, né, que quer dizer uma obra completa. Então Deus faz na vida de Naamã uma obra completa, para que ele pudesse ser sal da terra para a sua família e para o seu país. Depois nós falamos sobre Davi. E sobre Davi nós falamos daquele vaso quebrado, né, que caiu aqui, quebrou, etc. Né? Os irmãos se lembram, né? E nós falamos que depois que Davi foi restaurado, ele ainda continuou beneficiando pessoas. E nós até hoje somos beneficiados com a vida de Davi, né? Nós temos o salmo aí, 100 e tantos salmos, a maioria escrito por Davi, e que nós buscamos inspirações para nós, para a nossa vida. E nós vamos lembrar, irmão, que os salmos foram escritos, era a experiência do salmista com Deus. Não é que ele pegou e falou, vou escrever aqui para a Pâmela, né, futuramente, né, ler e tirar alguma... Não fez isso, não. Ele estava escrevendo a experiência dele. E as experiências dele com Deus servem de inspiração para nós. Confiar no mesmo Deus. Porque são coisas maravilhosas. Depois nós falamos sobre ministério e falamos de reconciliação. E falamos que Deus estava em Cristo reconciliando com nós, com Ele, não é isso? A Ele. Então, Deus em Cristo nos reconciliou. Então, hoje eu tenho amizade com Deus, inclusive eu chamo Ele de meu paizinho, né, posso chamar. Eu tenho intimidade com Ele, porque Ele, através de Cristo, provocou essa reconciliação minha com Ele. E a dos irmãos também. Então, nós chamamos Deus de paizinho porque Ele nos reconciliou através de Cristo. Mas também nos deu o ministério da reconciliação, não foi? Ele reconcilia e fala, agora, Tony, vai trabalhar para que outros sejam reconciliados. E nos deu aí, né, pescadores de homens. E o pastor Bruno sempre fala que nós devemos jogar as redes, né, da graça de Deus sobre pessoas que precisam ser pescadas. A rede da graça de Deus, que é maravilhosa. Depois nós falamos sobre imagem e semelhança, né? Que nós somos feitos à imagem de semelhança de Deus para beneficiar as pessoas, ou não? Então, a imagem que eu tenho de Deus e semelhança é para viver uma vida de beneficiar pessoas. Assim como Deus nos beneficia através daquilo que Ele é, da sua bondade, do seu amor. Tudo isso Ele faz para nos beneficiar. E passa para nós uma semelhança para nós continuar abençoando as pessoas e beneficiando as pessoas. Depois nós falamos sobre os inimigos do crente, né? Que são os 3, né? Diabo, mundo e nós mesmos, né? E nós falamos naquela época que o trabalho desses 3 inimigos é fazer com que nós tropecemos na nossa vocação de servir a Deus, e nós servimos a Deus pescando homens. Então, esses 3 inimigos trabalham para nos dificultar a nossa vida, para nos desempenharmos a nossa vocação, que é o nosso chamado para Deus, por Deus, para trabalhar na obra dele. E também falei, né, sobre essa semelhança de mostrar para as pessoas que elas precisam de Deus e que vale a pena. Depois nós falamos sobre luz do mundo, né? Foi a última vez que nós estivemos aqui. Que nós devemos ser luz do mundo. Por quê? Quem nos mandou que sejamos ser luz do mundo? Jesus, né? Primeiro ele fala, eu sou a luz do mundo, mas eu não vou ficar aqui nessa terra muito tempo.
né? Ele falou, enquanto eu estiver nesse mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu vou voltar para o Pai. E nós, acontece, morreu e voltou. Mas ele falou, mas agora vocês serão a luz do mundo. Então nós que estamos aqui, irmãos, somos luz, né? E nós tivemos a oportunidade de falar de como nós somos luz. Então nós percebemos que todas as 7 vezes que eu tive aqui, a gente conversou sobre atitudes para beneficiar pessoas. Hoje eu vou falar diferente. São atitudes que nós devemos tomar para nos beneficiar. Interessante, né? Parece uma brincadeira, parece até meio estranho, né? Atitudes que eu vou tomar para me beneficiar. Seria um pouco de egoísmo? Não. Eu disse no começo, né? O cântico, né? Eu vou construir a minha vida. Eu vou fazer isso. Então parte de mim fazer alguma coisa para me beneficiar. E quando eu estava com esse tema na cabeça, né? A gente geralmente, né, Tony, quando a gente tem um tema, a gente vai procurar na Bíblia um respaldo, não é isso? Que a gente faz isso. A gente procura na palavra de Deus um respaldo por aquilo que a gente gostaria de falar para a igreja. E quando eu tive esse tema de falar para a igreja, de ter atitudes que nos beneficiam, eu fui buscar também na palavra de Deus alguma coisa que alicerçasse aquilo que eu gostaria de falar para os irmãos nessa noite. Eu fui lá no Salmo 37. Salmo 37. Irmão, esse salmo é tão maravilhoso. Cada versículo dá uma pregação. Se nós, os pregadores que estamos aqui na nossa igreja aqui, o Tony, eu, o pastor Bruno e outros mais, né? Pastor Sander, se nós combinássemos de pregar todos os domingos no Salmo 37, os irmãos não ficariam cansados do Salmo 37. Porque cada versículo daria uma pregação. Então é maravilhoso esse salmo. E vamos lembrar que Davi, quando escreve esse salmo, ele já estava um pouco velho, ele já tinha uma certa idade. E nós vamos ver isso no versículo 25, né? Quando ele fala, fui moço e agora estou velho, porém jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar pão. Interessante que eu também estou aí, né? Com meus 80 e poucos, eu também tenho essa experiência de Davi. Eu poderia contar para os irmãos aqui, né? N experiências de pessoas que eu conheci, famílias que eu conheci, que passaram por dificuldade, porque perderam emprego. Tem um casal ali, tem uma pessoa chegando lá, alguém poderia receber eles, por favor? Obrigado. Então, nós vemos assim, eu posso contar para os irmãos uma porção de história, se fosse o caso, de pessoas que eu conheci, famílias que eu conheci, que passaram com dificuldades, mas não precisaram mendigar pão. Não precisaram ficar pedindo. Deus, de certa forma, dava o necessário para eles viverem. Então, o Salmo 37, no qual eu busquei essa experiência para falar. E eu queria ver o Salmo 37, versículo 8. Gil, verso 8. Eu vou ler na minha tradução, porque depois, como eu li mais aqui, né? Porque às vezes tem um pouquinho de diferença. 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Olha, o alerta que Davi está dando a nós. Não deixa a ira, abandona o furor, não se impaciente, porque isso será prejudicial à sua saúde. E a sua vida espiritual, e a sua vida material, a sua vida física também. Olha o que Davi está dizendo para nós, né? A impaciência, o furor, a nossa raiva. Davi está dizendo para a gente tirar isso do nosso coração. É isso? É isso que ele está dizendo. E como eu vou fazer isso, irmãos? Como eu vou tirar essas coisas do meu coração? Como eu vou construir a minha vida, né? Como diz o cântico que nós cantamos agora mesmo. O que fazer? Vamos lembrar de duas coisas que eu gostaria que os irmãos lembrassem. Quando Jeremias 17:9, uma delas. Jeremias 17:9, por favor. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A minha tradução fala um pouquinho diferente, né? Fala que enganoso é o nosso coração.
A gente muitas vezes tem essa experiência, quando uma pessoa está com uma dificuldade, né, de resolver alguma coisa, a gente fala assim, segue o teu coração. Irmãos, já falaram isso? Não, vê o seu coração. O que o seu coração mandar é o certo. Irmãos, a Bíblia está dizendo que ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ele gosta de nos pregar peça. Né? Faz isso. Aí a gente faz, lá na frente a gente paga o preço. E eu com 80 e poucos anos de existência e 50 de vida em Cristo, eu tenho essa experiência. Eu ouvi meu coração e me dei mal em muitas coisas. E às vezes acontece mesmo. É isso que Jeremias está dizendo. Olha, cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que ele manda você fazer. Cuidado. O coração é enganoso. Ele manda você fazer as coisas agora porque ele quer ver você feliz a curto prazo. Então, você quer ser feliz a curto prazo? Faça isso. Ou faça aquilo. Compre um carro novo. Compre uma roupa nova. É o que o coração manda a gente fazer. E dessa maneira você vai ser feliz. E a gente faz isso e vai ver que de um dia, né? Fala, esse carro já está ficando velho, já está com 50 mil quilômetros, tá na hora, já não está me deixando com felicidade mais. Ou a roupa, ou alguma coisa, né? Que nós fazemos e daí uns tempos, está vendo que aquilo que o coração mandou fazer, está nos fazendo, muitas vezes está nos fazendo mal. Então, cuidado com o coração. É o que Jeremias fala. Salomão fala que foi o homem mais sábio, né? Não houve ninguém sábio antes dele e nem depois dele. Agora, por que Salomão era tão sábio, irmãos? Será que em qual livros que ele aprendeu? Em qual faculdade que ele frequentou para ser tão sábio? Nenhuma. Salomão não precisou ler livros nenhum de sabedoria. Não precisou ir em faculdade nenhuma. A experiência de Salomão de sabedoria veio de dentro do seu coração. Porque foi o que ele pediu a Deus, não foi? Logo que ele foi coroado rei, foi e agora? Um povo grande, né, que era o povo de Israel, uma nação cheia de problemas, cheia de dificuldades. E agora, Senhor, como eu vou ser rei e ser líder diante dessa nação? Então, ele pede a Deus sabedoria. E então Deus dá sabedoria para Salomão. E fala que antes dele e depois dele não houve uma pessoa tão sábia como ele. E a sabedoria dele veio de Deus. Brotou de dentro para fora. Então tudo Salomão sabia. É coisa impressionante, né? Eu tenho um genro, é coisa impressionante, o Rod, né, amor? É coisa impressionante você conversar com ele. Uma pessoa assim, simples, igual a nós mesmos, não estudou, não teve muito estudo, mas tudo que você conversa com ele sabe. Você fala de novela, ele sabe. Fala do carro, ele sabe. Ele tem porque é uma pessoa que lê muito e ele assiste muita televisão e acaba se inteirando de muitas coisas. Então, tudo que você conversa com ele, ele consegue conversar com você. Eu acho isso interessante. E Salomão era assim também. Tudo que perguntava para ele sabia. Tudo, de botânica, de vida, né? Tudo ele sabia. E quando ele escreve em Provérbios, o capítulo 14, versículo 12, ele fala uma coisa interessante para nós. Olha lá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Às vezes nós pensamos, irmão, que para resolver determinada dificuldade da nossa vida, nós trilhamos um caminho que nós pensamos ser o certo. E às vezes a gente trilha aquele caminho e nos damos mal, né? Estou falando que eu também já tive essas experiências. Eu ouvi meu coração e fiz e me dei mal. E muitas vezes também caminhos. Algum caminho que eu trilhei e depois chegou lá na frente, era um caminho cheio de buraco. No comecinho era uma maravilha, né? Parecendo a rodovia, quando a gente vem de São Paulo para cá, né, Antônio? Tem um buraquinho. Infelizmente, quando a gente entramos aí no outro estado, que eu não quero falar o nome, começa a aparecer uma porção de buraco. E muitas vezes nos nossos caminhos acontece isso. E é isso que Salomão está dizendo. Cuidado com os caminhos que você acha que é certo, porque eles poderá te conduzir à morte, te conduzir a dificuldades. Então, é isso que Salomão fala para nós. Então, como nós podemos ter atitudes que possam nos beneficiar? Como eu vou construir uma vida que possa trazer benefício para mim? É isso que nós estamos conversando. Vamos conversar rapidamente com os irmãos sobre isso. Vamos ver o Salmo 1. Por favor. Salmo 1, verso 1.
Eu gosto muito desse salmo, viu? É o primeiro da Bíblia, mas ele é coisa impressionante. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, aquele que não anda, aquele que não obedece, aquele que não assenta, né? Olha que interessante o Salmo 1. Que conselhos que Davi nos dá, né? No Salmo 1. Olha, cuidado com o caminho que cuidado com o seu coração, como Jeremias. Então, você quer ser feliz? Quer ser beneficiado? Obedeça isso. O Salmo 1 tem muito cuidado com os conselhos que nós recebemos, né? Faça de acordo com o seu coração. Ou tome essa atitude. E às vezes nós nos damos mal. Mas quando nós buscamos na palavra, e nós vamos ver isso, o nosso caminho se torna um caminho certo, e o nosso coração nos dá conselho que nos leva para a vida e que nos constrói. Então, Salmo 1, né? O Salmo 1. Agora vamos para o Salmo 37, voltando lá, Gil. O versículo 1. Versículo 1. Eu vou ler na minha tradução. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade. E outro dia o pastor Bruno, pregando aqui para a gente sobre o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, ele fala uma coisa interessante, né? Asaf 73, Salmo 73, versículo 2. Vê para mim, Gil. O que o Asaf fala com respeito a esse Salmo 73, versículo 1. Versículo 2. Certamente Deus é bom. Não, versículo 2. Por favor, 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Não, esse também não. Posso ver aqui? Desculpa, irmãos. Salmo 73. Pausa, né? Para os irmãos respirar. Salmo 73. O versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Está vendo? Então, o Salmo 73, versículo 3, dá luz àquilo que está dizendo aqui no versículo 1, né? Para que nós possamos não ter inveja daqueles que praticam a iniquidade e que muitas vezes prosperam diante de nós. Parece que foi a pregação do pastor Bruno outro dia. Vamos ver o versículo 3 ainda do Salmo 37. De quais atitudes nós vamos tomar para sermos beneficiados. Então, vamos aí. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfarás o desejo do teu coração. Aí nós vamos lá para o Salmo 23. Quando ele fala assim. Hoje nós estamos cheios de. Vou dar uma opção tipo os irmãos respirar, né? Daqui a pouquinho você põe esse salmo. Então, Salmo 3, o versículo 3, né? O Salmo 1, versículo 2. Aí sim, agora sim. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Então, eu não preciso ter inveja de ninguém. É isso? Não é porque a pessoa muitas vezes são pessoas que têm posses e nós pensamos que são felizes. E que para ser feliz eu também gostaria de ter as mesmas coisas. E os textos dizendo que não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo que eu preciso para a minha vida, eu tenho no Senhor. É isso? Então vamos lá. Versículo 4, lá, voltando ao Salmo 37. Verso 4. Eu vou ler na minha tradução. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos de quem? Do seu coração.
Mas o coração não é enganoso? Jeremias não falou que nós não devemos ouvir a voz do nosso coração? E agora está dizendo aqui, né? Que Deus, quando eu agrado do Senhor, eu posso ouvir meu coração. Quando eu tenho agrado do Senhor, porque está dizendo, né? E Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, meus desejos do meu coração, quando eu agrado do Senhor, são desejos que vêm me beneficiar. Eu serei beneficiado com os desejos do meu coração. Ele não vai me enganar mais. Ele não vai me dar conselho mais que eu possa me dar mal. Ele me dá conselho que eu possa me dar bem. Versículo 5. Versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas Salomão não tinha falado que os caminhos muitas vezes nos levam, os nossos caminhos, que parecem bonitos, nos levam à perdição? Salomão não falou? Mas agora o salmista está dizendo que não é assim. Para nós, se eu andar nos caminhos do Senhor, eu vou ter sempre sucesso. É isso? Se eu andar nos caminhos do Senhor, eu vou ter sucesso. E o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando os meus pés trilham caminhos de felicidade, é porque eu tenho o Senhor, a lâmpada, para que Ele possa iluminar os meus caminhos. E tem um versículo que eu gosto muito, que fala assim, que o caminho do simples, o caminho do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando, até ter dia perfeito. O caminho. Tem uma outra tradução que fala vereda, né? Parece que vereda é um caminho cheio de flores, né? Cheio de árvores. Então, nosso caminho é assim mesmo. Ele vai ficando cada dia mais claro quando o nosso caminho é o caminho do Senhor. Não é o meu caminho. O meu caminho. No versículo 7. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Descansa no Senhor. Agora sim, Salmo 23, Salmo 23, versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Olha aí, descansa no Senhor porque Ele vai te levar para as águas tranquilas. É como aquele que tomava conta das ovelhas faziam. Né? E levavam suas ovelhas para águas tranquilas. E às vezes era longe de onde que eles moravam, sabia que tinha um poço d'água longe, e levava as ovelhas. E é isso que Deus faz com nós, Ele nos leva. Então, quando nós descansamos no Senhor, Ele nos conduz a passos verdejantes. Quando nós descansamos no Senhor. Irmãos, os benefícios que nós devemos ter, né? Então, quando nós trilhamos esses caminhos, nós trabalhamos para o nosso próprio benefício. E quando nós trabalhamos para o nosso próprio benefício e somos felizes, como diz o Salmo 1, nós vamos ver, para respaldar aqui que nós estamos falando, Isaías 41. Isaías 41, 10. Vamos ver essa tradução ser diferente da minha. Por isso não tema. Por isso, irmãos, não temam. Está difícil o mundo? Tá, Hernani? Tá difícil as coisas? Tá, não tá? Olha, se passou agora a Ana tendo uma cirurgia, né? Então, são coisas que trabalham para fazer com que nós sejamos infelizes. E hoje eu estava vendo alguém falando, eu estava vendo um vídeo, e ele falava, né, que a vida, de um modo geral, ela trabalha contra nós. Não é isso? Nós somos bombardeados por todos os lados com a vida. É doença, é desemprego. Sempre ela tenta tirar a nossa paz, nos trazendo problema. A vida, de modo geral. Então está dizendo, né? Isaías está dizendo, não tema, não tema. E ele continua, pois eu estou com você. Irmão, Deus está com você. Está comigo. E quando eu tomo essa atitude, eu vou me beneficiar. É isso? Eu se quero benefício para mim, eu tenho como construir esses benefícios através da vida que eu levo nas mãos de Deus. Não tenha medo, pois
eu sou o seu Deus. Então, Davi está dizendo para nós, no Salmo 37, que tipo de Deus que ele adorava e que tipo de Deus nós também podemos adorar e que de tipo de Deus nós podemos entregar nossa vida na mão dele. É um Deus que vai nos atender. É um Deus que vai nos responder. E eu tenho experimentado isso na minha vida, irmãos. Experimentei muitos baixos, mas se eu colocar na balança, eu tive muito mais privilégios servindo a Deus e confiando em Deus do que problemas. Eu sempre fui um privilegiado, né? Nesses 56 anos, eu posso dizer que 95% Deus me atendeu e eu fui privilegiado. Eu fortalecerei e ajudar-te-ei. Eu segurarei com a minha mão direita, levando os irmãos à vitória. Então, irmãos, a nossa palavra para os irmãos nessa noite, se nós queremos nos beneficiar, nós temos como, né? Eu vou construir a minha vida nas mãos do Senhor. Eu vou fazer isso. Então, depende de mim, sim. Só que eu tenho que trilhar caminhos que vão me ajudar a fazer isso. Eu tenho que ver os caminhos, não posso seguir o meu coração. Não posso seguir o meu caminho. Eu tenho que seguir aquilo que Deus manda através da tua palavra. Então, quando eu alicerço a minha vida na palavra de Deus, com certeza, irmãos, eu não vou ter riquezas, eu não vou ter muitas coisas, mas eu vou ter uma vida de privilégios e de benefícios na minha própria vida. E eu sou exemplo vivo para dizer para os irmãos que Deus tem me beneficiado e muito, em todo sentido da minha vida. Não fui muito rico, tive problemas, mas hoje, quando eu olho para a minha vida, eu vejo tanto de benefício que Deus me trouxe. Principalmente de conhecer a mim mesmo e principalmente de conhecer a Deus. A minha amizade que eu tenho com Ele, de chamá-lo de paizinho, de entregar a minha vida na mão dEle, é porque eu confio nele. E Ele me ensinou a confiar nele. E essa confiança eu fui aprendendo aqui, com os servos de Deus, né? Com a palavra dele, as palavras que foram escritas para eu procurar o meu benefício, eu fui aprender a construir a minha vida no Senhor para ser feliz. Hoje, realmente, a minha esposa está aí, ela pode dizer isso. Eu tenho algumas dificuldades? Tem dia que eu estou assim, meio nervoso, né? Meio pensativo, mas ela nunca me viu infeliz. Ou não? Eu nunca fui assim uma pessoa infeliz. Nossa, eu sou infeliz, eu quero morrer, né? Quero suicidar, não quero viver mais. Nunca disse isso, porque eu não tenho necessidade disso, porque o Senhor é comigo em todos os momentos da minha vida. Então, Isaías está dizendo isso para nós, né? Então, fortalecidos, só para terminar, fortalecidos somos, habilitados para sermos pescadores de homens. Aí sim, como eu sou beneficiado, eu quero que esses benefícios sejam também de pessoas que eu conheço e do meu próximo. Então, me faz um bom pescador de homens. Então, estou pronto para jogar as redes da graça de Deus para as pessoas, quando eu sou beneficiado. Porque eu vou dizer, se eu falar para o Gabriel que doce de leite é gostoso, Gabriel, é porque eu experimentei. Então, quando eu falei para o Murilo, cadê o Murilo? Foi embora, que ele precisa trabalhar, que o caldo de sexta-feira estava uma delícia, é porque eu experimentei. E estava delícia mesmo. Né? Ou não estava, Tony? Então, meu irmão, quando eu vou falar para as pessoas que Deus é maravilhoso, eu preciso saber que Ele é maravilhoso mesmo. E dizer para as pessoas que eu experimentei essa maravilha de Deus na minha vida. E dessa maneira seremos pescadores de homens. E seremos felizes e teremos graça e paz nas mãos de Deus. Fortalecidos, temos força para fazer brotar a persistência e criatividade para seguirmos em frente. Irmãos, jamais vamos nos desanimar da vida quando nós estamos com o Senhor. Ninguém desanima. Aí eu falo, nossa, a vida está tão difícil, só quer saber da coisa, estou desanimado. Essa conversa não é conversa de quem conhece Deus. Essa conversa não é conversa de quem tem Cristo na sua vida. Ah, estou desanimado, não quer saber de vida mais. Não, a vida é boa quando nós estamos com Jesus.
porque vai nos ensinar de como construir a nossa vida nele para sermos felizes. Então essa foi a nossa palavra para os irmãos nessa noite, de como nós devemos nos beneficiar e quais atitudes que nós devemos tomar. Amém. Vamos orar? Alguém está nos visitando pela primeira vez? Acho que não, né? Acho que não. Mas visitando, sim, nós temos pessoas mesmo visitando. Ou não? Tá vendo? Tá. Obrigado pela visita, viu? Que Deus possa abençoar. E que Deus possa nos abençoar também, nós todos aqui, né? Que tivemos esse privilégio de participar desse culto nessa noite. Foi Deus que nos trouxe. Eu costumo dizer que ninguém vai na igreja, né? É Deus que leva. Eu costumo dizer que, né, às vezes, eu vejo, às vezes, na sexta-feira, né? Minha esposa, desculpa eu falar dela, fala, hoje eu não estou com muita coragem no estudo. Mas eu vou assim mesmo. Então a gente percebe que é Deus que nos traz para cultuá-lo, né? Para aprender dele. Porque eu costumo dizer que a gente vem na igreja, irmãos, é a coisa mais interessante, né? Para tomar sermão, né? A gente sai de casa, pega nosso carro, ou vem a pé, ou vem de ônibus, vem na igreja para tomar sermão, para a pessoa vir aqui na frente, vir na nossa frente, o Tony e outros mais, para nos dar sermão. Mas a gente vem com prazer. Sabe por quê? Porque é Deus que nos traz até esse momento, até esse lugar. Então vamos agradecê-lo, né, por este privilégio de estarmos aqui nessa noite. Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nessa noite, participando desse culto de adoração. Cantamos louvores ao Teu nome, adoramos em espírito e em verdade, como Jesus mandou que fizéssemos, e nós tivemos uma palavra aos nossos corações, vinda do Senhor, vinda da Tua palavra. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado. Que nós possamos voltar para os nossos lados cheios de fé, cheios de alegria, cheios de contentamento, e nos ensina a construir a cada dia mais a vida que nós queremos levar para te servir e sermos verdadeiros pescadores de homens. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as terras consolações do Espírito Santo seja conosco, igreja, sal da terra, e todas as igrejas que confessam Jesus como Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vão em paz, meu irmão, que possamos ter uma semana cheia de bênçãos no Senhor. Amém.